Olá, seja muito bem-vindo no canal Irmão Josias Dias, canal Josias Dias. Abraço a todos os inscritos do canal Josias Dias. Quem não é inscrito já se inscreve em nome de Jesus. Já compartilha esse vídeo. Meus amados, meus queridos, eu vou falar aqui em cima do vídeo onde o pastor Trovão, muito conhecido, o qual eu gosto muito de ouvir as pregações dele, mas eu não estou aqui para falar mal da vida de pastor, não estou aqui para falar mal do pastor Júnior Trovão, né? Quem sou eu? Mas eu estou aqui, também não estou aqui para falar contra os falsos profetas, falsos ungidos, falsos pastores, não. Eu estou aqui para combater as falsas profecias, para julgar as profecias e não os profetas. Eu estou aqui para julgar as profecias e não os profetas. Eu estou aqui para julgar as falsas pregações e não os pregadores. Então, assistindo aqui do Kawai, né, na plataforma aqui, o pastor Júnior Trovão falando que o tema é qual o poder do dízimo. Se essa onda pega, hein, esses homens arrumam argumentação para tudo, mas não quer abrir mão dessa heresia gospel, essa heresia fake news do dízimo. E ele diz qual é o poder do dízimo. O poder do dízimo, segundo o pastor Júnior Trovão, é quando você dá o dízimo, Deus ele vai guardar o que você tem, né? O pastor Júnior Trovão diz que quando você se torna um dizimista, aí Deus vai guardar o que você tem. Se você não der o dízimo, aí você está lascado, Deus não vai guardar, né? Segundo ele, se você der o dízimo, né, ele diz que Deus vai guardar o que você tem. O pastor Júnior Trovão diz que se a pessoa não der o dízimo, aí o diabo vai ter poder sobre a vida dela. Vamos escutar isso? Você é ofertante dizimista. Qual é o poder do dízimo? O poder do dízimo é Deus guardar o que você tem. Olha que heresia. Pura Qual é o heresia. poder da oferta? É Deus trazer o que você não tem. Então olha para cá, se você oferta, mas não é dizimista, Deus vai trazer. Mas se não é dizimista, o que vai proteger? Se você é dizimista, mas não é ofertante, Deus só vai guardar o que você já tem, não vai vir mais nada da parte dele. Cheio de heresia, pastor. Pastor, me explica isso. Tá É que lendo a Bíblia tudo de que cabeça vai para vir, baixo. mesmo que você conquiste, Tá lendo vai a vir. Bíblia de cabeça para baixo. Mas vai vir apenas com o teu suor, não vem com a bênção. Lembra o que Deus falou para Esaú? Se tu quiser comer, Toda filho, heresia tu em vai cima ter do que Velho se virar. Testamento. Diferente de Isaac, você, o Jacó, você eu estou abençoando. Deus falou isso Ou seja, para Esaú. todas as heresias, ele quer sustentar essa heresia do dízimo, do fake news, todas as heresias, ele se baseia no Velho Testamento, porque para pregar heresia no Novo Testamento, no Evangelho da Graça, não tem condições, não tem um cristão no mundo que consiga pregar heresia em cima das epístolas do apóstolo Paulo. Aí por isso que prega o Velho Testamento, prega Malaquias 3:10, prega a oferta de Ana, prega a oferta de Caim. Todas as heresias dos hereges é baseada no Velho Testamento, na lei. Então, o pastor Júnior Trovão é o homem de Deus, Deus usa, mas aqui ele está se tornando um herege porque está pregando heresia, né? Porque o dízimo não é doutrina da nova aliança. E sempre eles querem fazer de você um dizimista, pegando você pelo medo. Aí como você é pessoas que assistem muito televisão, gosta muito de assistir jogo de futebol e outras coisas e lê menos Bíblia, aí vê um homem desse, de referência, de nome famoso, pregando, aí você come tudo que eles falam. E não examinamos a Escritura. Eu costumo dizer que tudo aquilo que eu, Josias, pregar, você tem que examinar na Escritura para ver se o que eu estou pregando tem base bíblica, está em harmonia com a Bíblia, tudo que o teu pastor, teu apóstolo, os pregadores pregar, você tem que ver se está em harmonia com a Bíblia, porque se não tiver, fique com a Bíblia. Não fique comendo tudo que você escuta, não. Porque você vai ficar bêbada espiritualmente. Seja crente iberiano, ele examinava tudo aquilo que o apóstolo Paulo pregava. Então o pastor Júnior Trovão aqui, ele falou que quanto mais você pratica o dízimo,
menos o diabo tocará, né? Menos o diabo tocará nas tuas finanças, né? Segundo ele, nessa pregação, eu estou correndo contra o tempo, não deixei toda, mas ele está dizendo, quanto mais você dá o dízimo, menos Satanás tocará nas tuas finanças. É isso que ele está dizendo, né? Agora, qual é o poder do dízimo? Aí ele diz que é Deus guardar o que você tem, né? O pastor Júnior Trovão diz que a pessoa só vai receber a proteção de Deus, você e eu só vamos receber a proteção de Deus, só vai ser guardado por Deus, você só vai ser guardada por Deus, segundo o pastor Júnior Trovão, nessa pregação aí dele aí, né? Você só vai ser guardado por Deus, né, quando você der o dízimo, porque o dízimo é a tua proteção. O dízimo é que vai te proteger do demônio migrador, cortador. O dízimo é que vai te proteger da pobreza, né? E se você não der o dízimo, você está lascado, está ferrado, né? Você não vai ter proteção, né? Porque você só vai ter proteção se você for um dizimista. Então, você tem que ficar com o que a Bíblia diz, e não com o que a Bíblia diz. Então, ô pastor Júnior Trovão, nada contra a sua pessoa, não estou aqui para falar mal de pastor, porque para falar mal de pastor já tem a Bíblia. Não é para falar mal de pastor, já tem Jeremias 23, tem Isaías, né? Então, não estou aqui para falar mal de pastor, porque já tem as escrituras para falar, né? E Jeremias 23, vou ler Jeremias 23, tem Isaías, tem, mas vou ler Jeremias 23, que diz assim, louvado, 23 diz assim, ai dos pastores que destrói e dispensa as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor, o 2. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacenta o meu povo, vós dispensais as minhas ovelhas, e as afugentaste, e não as visitaste. E eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor, e eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras, para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão, e levantarei sobre elas pastores que as apacentam, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. Louvado e agradecido seja Deus. Então, para falar mal de pastor, já tem Isaías, tem Jeremias, tem Ezequiel, né? Tem Ezequiel, louvado seja Deus. Então não precisa eu aqui falar mal de pastor, porque já tem as escrituras para falar. Já tem as escrituras para falar. E demais, Jeremias 12:10, maldito pastores, destruíram a minha vinha, pisaram os meus campos, tornaram em desolação, desolado deserto, meu campo desejado. E lá aqui, em 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, de 1 a 10, diz assim, e também houve entre o povo falsos profetas, como haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia, uma dessa aí, ó, de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetindo destruição. E muitos seguirão as suas desilusões, pelos quais serão blasfemados o caminho da verdade. E por avareza, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, a qual
sentença e a sua perdição não dormita. Meus queridos, então, segundo o pastor Júnior Trovão, deve ser um teólogo, do que adiantou esse anelzão de teólogo, não sei se ele deve ser, para estar forçando o texto bíblico, para estar querendo dizer uma coisa que o texto não está dizendo, que o versículo não está dizendo. Aliás, qual é o teólogo que está pregando o que eu estou pregando aqui dessa plataforma, que está metendo o pau no dízimo? Qual é o teólogo que está falando realmente o que é o dízimo, segundo as escrituras? Porque todos os teólogos só falam o que é o dízimo segundo o sistema religioso. Eu quero saber segundo as escrituras. Porque eles sabem que se for falar o que realmente é o dízimo, eles vão ser queimados. Os pastores vão escanteá-los. E eles preferem ser mais temente aos seus líderes do que a Deus. Preferem obedecer às tradições religiosas do que as tradições dos apóstolos, do que os mandamentos de Jesus. Então, segundo essa pregação, o pastor está dizendo aí, né, que Deus guarda o que você tem quando você dá o dízimo, né? O pastor falou, né? O pastor Júnior Trovão fala que quando você dá o dízimo, aí você tem proteção de Deus. O diabo não toca nas tuas coisas. Agora, eu pergunto, pastor, eu lhe pergunto, aonde, se eu, Josias Dias, não der o dízimo, se eu não der o dízimo, se eu não dizimar, Deus não vai proteger a minha vida, a minha família? Qual é o texto bíblico que diz que os discípulos não deram o dízimo e Deus não protegeu eles? Né? Aonde, pastor Júnior Trovão? Aonde? Porque se eu não dizimar, Deus não vai proteger o que eu tenho. Aonde, se eu não dizimar, Deus vai fechar as portas. Né? Aonde que os discípulos não dizimaram e Deus fechou as portas para ele? Aonde, se eu não dizimar, Deus vai me amaldiçoar? Aonde, se eu não dizimar, eu não vou ter as bênçãos de Deus? Se a Bíblia diz que nós somos abençoados com todas as sortes de bênção, lá em Efésios, louvado seja Deus. Aonde que, se eu não dizimar, os demônios devorador, cortador, mingrador, o traceiro, vai atingir minhas finanças, eu vou gastar na farmácia? Onde é que tem isso? Qual é o versículo da Bíblia? O texto do Novo Testamento, do cristão dizimando. Aonde está escrito na Bíblia que a igreja primitiva era uma igreja dizimista? Aonde está escrito na Bíblia que se eu não der o dízimo, eu estou debaixo de maldição? Porque lá em Tiago, capítulo 2, versículo 10, diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Ou seja, vocês que dão dízimo, vocês estão guardando o costume da lei. Então vocês têm que guardar a circuncisão, guardar o sábado. Então vocês são culpados de todos, porque vocês não estão guardando as outras coisas, só o dízimo. E lá em Gálatas 3:10 está dizendo assim, 3:10 está dizendo que você que dá o dízimo, você é amaldiçoado e não abençoado. Quem diz que você é abençoado é o seu pastor, o seu líder, são os mercenários da fé. Mas Gálatas 3:10 está dizendo o contrário, está dizendo assim, ó, Gálatas 3:10. Gálatas 3:10 está dizendo que você é amaldiçoado. Aqui, ó, está dizendo aqui, ó, todos aqueles, pois, que são da obra da lei, dízimo é obra da lei, todos aqueles que são da obra da lei estão
debaixo da bênção. É assim que está dizendo? Não, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-la cumpri-la. E tem vários outros versículos que falam. Então o segundo pastor aí ele está dizendo, né, que não tem proteção de Deus quem não é dizimista, né? Deus não vai guardar, Deus não vai proteger se você não for dizimista. Então, pastor Júnior Trovão, gosto muito das suas pregações, não é por causa dessas heresias que o senhor está pregando que eu vou deixar de assistir seus vídeos, vou lhe odiar, não. Não tem nada a ver suas pregações com a sua pessoa. Eu não estou levantando contra a sua pessoa. Não, isso tem nada a ver. Estou aqui me levantando, combatendo as heresias pregadas pelo senhor. Neste caso aí, eu não sou contra o pregador. Eu não sou contra o pastor, o apóstolo, o bispo, o padre, o profeta. Eu sou contra as falsas profecias, as falsas mensagens, as falsas pregações. Louvado e agradecido seja Deus. Porque eu quero ver o senhor ter coragem de pregar o que eu estou pregando aqui no YouTube. E o senhor vai ter vantagem de pregar o que eu estou pregando. Porque se o senhor pregar, o senhor vai ganhar. E eu não ganho nada daqui não, dinheiro não. Só despesa, perseguição. Agora mesmo era para eu estar dormindo, porque eu trabalho à noite. Estou aqui me preocupando com isso, eu não sou pastor, não sou nada. Mas Deus tem me levantado para combater essas heresias por causa de vós. E Deus vai deixar isso barato? Não vai. E para você saber que eu estou falando a verdade ou não, não precisa esperar o julgamento final, o dia do juízo final. É só você examinar as escrituras. Porque eu acho um absurdo, sabe? A pessoa que lê a Bíblia com essas escrituras de Gênesis e Apocalipse, e para não ser perseguido pelo ministério, pelo pastor presidente, para ser bem visto das congregações, fica mentindo. Porque aqui mesmo na minha casa eu recebi um evangelista que conhece a Bíblia de capa a capa, de Gênesis e Apocalipse. E o meu genro perguntou a ele: evangelista, o que o meu sogro prega no canal dele no YouTube, combatendo contra o dízimo, ele está pregando certo ou errado? E o evangelista falou para mim: não, tudo que o seu genro, o seu sogro está pregando é verdade. E tem mais, ele tem que meter o pau mais ainda, prestar mais ainda. Esse negócio de dízimo não existe não. Aí começou a meter o pau no dízimo. Aqui, aí eu fiquei até assim surpreso, que eu achava que ele ia combater contra a minha pregação. Eu não achava, não pensava que ele iria defender as pregações minhas aqui pregadas. Mas porque eu estou dizendo isso? Não estava programado. Viu? Agora eu estou dizendo. Para você ver como é a hipocrisia religiosa. Aí eu até fiquei assim, o meu dia ficou muito feliz. Diz que toda a pregação do meu sogro, que sou eu, né? Quer dizer que toda a pregação do irmão Josia, o meu sogro, tá certo? Ele tá, porque as igrejas estão pregando errado, esse negócio de dízimo não existe, isso aqui. Mas quando foi na outra semana, no domingo, ele estava lá, este mesmo que disse que eu estava pregando a verdade, estava lá na igreja puxando o saco do pastor, para não ser queimado, metendo o pau em quem não dava o dízimo, certo? Combatendo contra as pessoas que não dão o dízimo, dizendo que quem não dá o dízimo está roubando a Deus, não vai prosperar. E o pastor se alegrou muito com essa pregação, isto ao vivo, gravado ao vivo. E a igreja, os irmãos davam amém, os que é dizimista fica feliz. O povo gosta de ouvir heresia. Então você veja que naquele grande dia a cobrança vai ser grande, irmão. Agora era para eu estar dormindo, vou trabalhar à noite, graças a Deus por isso. E por causa desses falsos ungidos, que chega todo bonitão nos púlpitos de paletó, gravata, melhores perfumes, sabe da verdade e mente descaradamente. E Deus vai deixar isso barato? Vai. Aí aqui na minha casa, eu digo que eu estou falando a verdade, estou pregando certo, o irmão Josinho está pregando certo. Aí quando chega lá na igreja, usa a mesma boca para meter o pau, né? O irmão Josinho nos pregadores que combate essa heresia fake news, essa galinha dos ovos de outro sistema religioso. Porque o problema não é você dizer eu sou dizimista, eu quero ser dizimista, dar 10% do seu ganho.
O problema é que em todas as igrejas que cobram dízimo, tem confusão lá, tem maldição. Todas as igrejas que cobram dízimo, se você não for dizimista, você será desprezado, você será humilhado, você não vale uma prata furada. A igreja que você frequentar, se teu nome não estiver lá no livro dos dizimistas, eles preferem você fora de lá, não dá lucro. É como se estão abrindo igreja para ganhar dizimista e não almas para Jesus. Toda igreja que cobra dízimo, eles estão interessados, não é num culto cheio de glória a Deus, aleluia, dons de maravilha, louvores maravilhosos, irmãos chorando, falando em língua, glorificando a Deus. Não, eles estão interessados com a animação do pastor que cobra dízimo quando termina o culto, que ele vê lá os dízimos. Eu já estive na frente de uma congregação, já fui dirigente de igreja. Essa palha que sobrou, esse barro que sobrou. Eu já fui dirigente de igreja e sei o que estou falando. Então, meus queridos, você viu a menetinha passou aqui atrás? Senhores pregadores de dízimo, se vocês não forem igual uma criança dessa que passou aqui de 2 anos, que não sabe o que é o bem nem o mal, se você não for como uma criança, não será arrebatado. Criança que diante de Deus não há pecado, não há engano, mentira. Então que os senhores possam nascer de novo, pregar o evangelho e não o judaísmo, pregar Jesus e não Moisés, pregar graça e não lei. Então, para o bom entendedor, não é por muito falar. Fique da paz, fique da graça. Ore para o pastor Júnior Trovão, para que ele pare de pregar heresia. Ore pelos trovões da vida, né? Que estão aí enrolando você. E o povo gosta de ser enrolado, mas Deus está despertando. Porque os mentirosos não herdarão o reino do céu. E o pior mentiroso é aquele que usa as escrituras, a palavra de Deus, para mentir, para se beneficiar, para ostentar em cima de Malaquias 3:10, em cima do Velho Testamento. Por quê? Porque toda a heresia pregada, ela é baseada no Velho Testamento. Porque você não vai conseguir pregar heresia baseada nas epístolas do apóstolo Paulo. Então eu desafio os senhores pregadores de dízimo a pararem de mentir, a pararem de enganar o povo de Deus. O povo de Deus, louvado e agradecido seja Deus. Eu não estou aqui para combater contra os falsos profetas, porque isso aí é no arrebatamento. Onde, no arrebatamento vai ter a separação do joio e do trigo. Eu estou aqui para combater os falsos profetas, não os falsos ungidos, não, mas falsas pregações, as falsas profecias, os falsos ensinamentos. E se você não gostou, já vai para outro canal, meu irmão. Já vai para outro canal, meu irmão. Mas eu estou cansado de ver testemunhos mentirosos de falsos dizimistas, né? A irmã chegou para mim e disse: irmão Josias, se eu morrer hoje, eu vou para o céu, porque eu sou dizimista fiel. E ela falou isso com toda a convicção, porque ela crê nessa mentira gospel, fake news. E várias outras. A outra disse que foi pintar o cabelo e o cabelo caiu todinho. Mas sabe por quê, irmão Josias? Porque eu peguei o dinheiro do dízimo e fui comprar tinta para pintar o cabelo. Foi não, irmão. Melhor a pessoa pintar seu cabelo do que estar dando dinheiro de dízimo para ostentar pastores. Isso é heresia, mentira do Satanás. Então esse povo crê nessas mentiras. Né? Então minha chamada não é fácil, mas eu estou aqui, irmão. A honra e a glória para Jesus. Fica na paz, fica na bênção. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.